Em 26 de abril de 1965, Roberto Marinho inaugurou a TV Globo no Rio de Janeiro. Os primeiros meses foram um fracasso comercial, até a chegada de Walter Clark como diretor-geral. A cobertura ao vivo das devastadoras inundações de janeiro de 1966 no Rio marcou a emissora. Jornalismo ágil, campanhas solidárias e presença forte no imaginário popular. Este filme de 1966 dá uma ideia do que foi a enchente do Rio de Janeiro naquele ano. Choveu 5 dias seguidos. Só na cidade do Rio de Janeiro morreram mais de 300 pessoas. A Globo contratou talentos e investiu em produção. Em 1969, com o Jornal Nacional estreando em rede nacional em 1º de setembro, a emissora consolidou-se como rede. Assalto praticado hoje de manhã na agência de um banco em Copacabana. A polícia adianta que a TV Tupi ainda era forte, inovando com transmissões em cores experimentais desde 1963, mas enfrentava concorrência crescente de Excelsior e da própria Globo. Na época, a televisão era acusada de servir como instrumento de propaganda do regime militar, especialmente após os 5 atos institucionais, em 1968, de alienar a população com entretenimento escapista em meio à repressão, e de concentrar poder nas mãos de poucos grupos econômicos. A Tupi representava o pioneirismo romântico, muitas vezes caótico. A Globo trazia profissionalismo e qualidade técnica, mas era vista por opositores como alinhada ao poder. O país via a TV crescer como ferramenta de integração nacional, unindo regiões distantes, enquanto o mundo assistia à chegada do homem à Lua em 1969, transmitida ao vivo para bilhões. A televisão brasileira saía da infância e entrava na adolescência turbulenta. Os anos 1970 foram marcados pelo milagre econômico brasileiro. Sob o regime militar, com presidentes como Médici e Geisel, o país viveu um boom de crescimento. Grandes obras de infraestrutura, rodovias, hidrelétricas como Itaipu, e a indústria automobilística e siderúrgica explodindo. O PIB crescia a taxas impressionantes, mas à custa de dívida externa, inflação controlada artificialmente e forte repressão política. A censura era intensa, especialmente após o 5 atos institucionais, com prisões, torturas e exílios de intelectuais, artistas e jornalistas. No mundo, a Guerra do Vietnã chegava ao fim traumático em 1975. A crise do petróleo de 1973 abalava economias globais. A distensão entre Estados Unidos e União Soviética ocorria, enquanto ditaduras se espalhavam pela América Latina. O feminismo, o movimento hippie e a contracultura ainda ecoavam dos anos 60, mas a realidade era de tensão geopolítica e choques energéticos. No universo da televisão brasileira, a década foi de consolidação da Rede Globo e de declínio acelerado da pioneira TV Tupi. A Globo, já com rede nacional desde 1969, viveu seu momento de ouro. Em 1970, durante a Copa do Mundo no México, recebeu sinais experimentais em cores da Embratel. Em 1972, transmitiu a primeira programação oficial em cores na Festa da Uva, em Caxias do Sul. Tem perto de 150 mil habitantes, 30 mil dos quais empregados em suas 900 indústrias. O presidente Médici, que tem a mesma ascendência da maior parte dos caxienses, prestigia a inauguração da 12ª Festa da Uva. Paralelamente, Caxias do Sul apresenta a 6ª Feira Agroindustrial. Segundo cálculos, a promoção que se estende por um mês inteiro... José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e a equipe criaram um lendário padrão Globo de qualidade. Grade horária fixa, novelas leves no início da noite, o Jornal Nacional como âncora, a novela das 8 com tramas mais elaboradas e o Globo Repórter. Em 1974, o Jornal Nacional passou a ser transmitido em cores. O especial Roberto Carlos, a partir de 1974, tornou-se tradição de fim de ano. A Globo expandiu-se para todo o país, com programação simultânea a partir de 1975, e contratou talentos de outras emissoras. Críticos da época elogiavam a excelência técnica e a capacidade de entreter, mas apontavam problemas graves. O alinhamento com o regime militar, o monopólio crescente de audiência e publicidade, e o escapismo das novelas em um país marcado por desigualdade social e autoritarismo. Muitos intelectuais acusavam a Globo de alienar as massas enquanto a censura calava vozes dissidentes. Enquanto isso, a TV Tupi, que havia sido a grande pioneira dos anos 50 e 60, enfrentava uma grave crise.
Problemas financeiros crônicos nos diários associados, greves frequentes, dívidas com a Previdência Social e perda de audiência para a Globo mais moderna levaram ao declínio. Apesar de tentativas de reação, como contratações pontuais, a Tupi não conseguiu acompanhar o ritmo profissional da concorrente. De 1977 a 1979, a crise se agravou drasticamente. A televisão brasileira, nesse período, cumpria duplo papel: criar uma visão de brasileiro. Se hoje o Brasil já é diferente de acordo com o estado que você está, 60 anos atrás era umas 100 vezes pior. A TV integrava o país culturalmente, difundia o português e hábitos nacionais, mas também era ferramenta de controle social. O mundo via o surgimento de novas tecnologias, e o Brasil usava a TV para projetar uma imagem de grande potência em desenvolvimento, mesmo sob ditadura. Ao final da década, a Globo já era líder incontestável, enquanto a Tupi caminhava para seu triste fim. Nessa época, muitos acreditavam que o Brasil cresceria e se tornaria um líder mundial. E isso durou por um bom tempo. Em um futuro não tão distante, o real estaria valendo mais que o dólar, e muita gente comprou o real, achando que teria uma supervalorização. No cenário televisivo, o ano de 1980 foi dramático. Em 18 de julho de 1980, após meses de greves, dívidas e alertas do governo, as concessões da Rede Tupi foram cassadas. A pioneira emissora, que inaugurou a TV no Brasil 30 anos antes, saiu do ar definitivamente. A interrupção de acordo com o decreto, etc., conforme o senhor já sabe, ok? Então logo termina a mensagem do papo e entre o slide eu vou tirar a estação do ar e então vai conceder a lacração do transmissor, ok? O encerramento gerou comoção entre funcionários, artistas e o público. Muitos talentos migraram para outras emissoras, especialmente a Globo, que absorveu vários profissionais. A extinção da Tupi permitiu o surgimento de novas redes, o SBT e, posteriormente, a Manchete. Críticos lamentaram o fim de um símbolo do pioneirismo brasileiro, atribuindo à má gestão, mas também ao modelo concentrador que favoreceu a Globo. Com a Tupi fora do caminho, a Rede Globo consolidou um quase monopólio. Nos anos 80, viveu uma era dourada de audiência e influência. Novelas como Roque Santeiro, Vale Tudo e O Salvador da Pátria misturavam entretenimento com críticas sociais veladas, refletindo o espírito de redemocratização. O show da Xuxa revolucionou a programação infantil e transformou Xuxa em fenômeno cultural. O jornalismo ganhou força com coberturas da redemocratização, enquanto o Fantástico misturava informação e espetáculo. A Globo investiu em tecnologia e expandiu sua rede. Nessa época, a Globo era um sinônimo de qualidade. No entanto, as críticas eram intensas. Acusações de monopólio abusivo, controle excessivo da narrativa nacional, alinhamento inicial com o poder e exploração comercial da cultura popular. Intelectuais e concorrentes falavam em ditadura da Globo, apontando como a emissora moldava opiniões, hábitos de consumo e até o imaginário político em um país ainda frágil democraticamente. Vale lembrar que quando a gente começou a ter eleições diretas, a Globo já existia há mais de 20 anos. A televisão, antes instrumento de integração, era agora criticada por reforçar desigualdades e por seu poder desproporcional. Enquanto o Brasil saía da ditadura em meio a crises econômicas, a Globo projetava otimismo e modernidade, tornando-se parte inseparável da vida cotidiana. O mundo via o nascimento da era da informação, e a TV brasileira acompanhava, mas com forte concentração de poder nas mãos de um único grupo. Se existe uma década que muita gente considera o auge absoluto da Globo, essa década é a de 1990. É difícil explicar para quem não viveu aquela época o tamanho que a emissora tinha. Hoje nós escolhemos entre YouTube, TikTok, Netflix, streaming, redes sociais. Mas nos anos 90 a realidade era completamente diferente. A televisão aberta era o principal entretenimento do brasileiro, e a Globo era, de longe, a emissora mais assistida do país. É legal pensar que todos os brasileiros viam a mesma coisa, principalmente, se comparada hoje em dia, em que cada um fica em uma bolha. Era comum novelas ultrapassarem 60 ou até 70 pontos de audiência. O Jornal Nacional reunia dezenas de milhões de espectadores todas as noites. Aos domingos,
Programas como o Domingão do Faustão praticamente paravam o Brasil. Era uma época em que, na segunda-feira, todo mundo comentava novela, o futebol ou o programa de domingo no trabalho na escola. Mas esse domínio não aconteceu por acaso. O Brasil também vivia uma fase de mudanças profundas. Depois do impeachment de Fernando Collor, veio o Plano Real, que trouxe uma estabilidade econômica inédita para boa parte da população. Enquanto isso, a internet ainda era um luxo para poucos, a TV por assinatura engatinhava e os videogames, apesar de populares, ainda não competiam diretamente com a televisão. Em outras palavras, quem queria se informar ou se divertir quase sempre acabava ligando a TV. E foi justamente aí que a Globo brilhou. A emissora parecia estar em outro patamar em relação às concorrentes. As novelas tinham produções gigantescas, cenários elaborados, gravações em outros países, trilhas sonoras que viravam sucesso e um elenco formado pelos maiores atores da televisão brasileira. Obras como O Rei do Gado, Por Amor, A Próxima Vítima, Explode Coração e Terra Nostra marcaram uma geração inteira e até hoje aparecem em listas das melhores novelas da história. Hoje em dia temos alguns remakes das novelas dessa época. No humor, a situação era parecida. Programas como Sai de Baixo, Escolinha do Professor Raimundo e Caceta em de Planeta dominavam as noites e ajudavam a criar bordões que o país inteiro repetia. No esporte, Galvão Bueno se consolidava como a voz das grandes transmissões. Enquanto o jornalismo ganhava ainda mais força com nomes como William Bonner, que assumiu a bancada do Jornal Nacional em 1996 e se tornaria um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Só que, ao mesmo tempo em que a Globo chegava ao seu ponto mais alto, ela também começava a receber críticas cada vez mais fortes. Uma das principais era justamente aquilo que a própria emissora vendia como qualidade, o famoso padrão Globo. A produção era impecável, mas muita gente dizia que tudo começava a parecer parecido demais. As novelas seguiam fórmulas muito semelhantes, os telejornais tinham um estilo extremamente rígido e a programação passava uma sensação de ser cuidadosamente controlada. Outra crítica dizia respeito ao enorme poder que a Globo acumulava. Como praticamente todo o país assistia aos mesmos programas, muitos acreditavam que a emissora tinha influência demais sobre a opinião pública. Discussões sobre sua cobertura política, sua relação com governos e o impacto de seu jornalismo passaram a ganhar cada vez mais espaço. É um debate que continua até hoje e divide opiniões. Também havia quem enxergasse a liderança da Globo como um problema para o mercado. Enquanto SBT, Record, Band e outras emissoras disputavam o segundo lugar, a Globo frequentemente registrava mais audiência do que todas elas juntas em determinados horários. Isso fazia com que muitos artistas sonhassem em trabalhar na emissora e muitos anunciantes concentrassem seus investimentos nela, tornando ainda mais difícil o crescimento da concorrência. Curiosamente, mesmo vivendo seu maior momento, os anos 90 também marcaram o início de uma transformação silenciosa. No fim da década, começaram a aparecer os primeiros sinais de que aquele domínio absoluto não duraria para sempre. A internet começava a entrar nas casas brasileiras, a TV por assinatura crescia aos poucos e novas formas de entretenimento surgiam. Ainda era cedo para ameaçar a liderança da Globo, mas a semente da mudança já estava plantada. Olhando para trás, os anos 90 talvez representem o momento em que a Globo chegou mais perto de ser uma unanimidade. Ela produziu alguns dos maiores clássicos da televisão brasileira, atingiu audiências praticamente impossíveis de imaginar hoje e se tornou uma das emissoras mais influentes do mundo. Mas foi justamente nesse auge que também nasceram muitas das críticas que acompanhariam a empresa nas décadas seguintes. Anos 2000. Se os anos 90 foram o auge absoluto da Globo, os anos 2000 foram a década em que a emissora precisou provar que conseguiria continuar no topo. E, pelo menos no começo, parecia que nada havia mudado. As novelas continuavam sendo um fenômeno nacional. Laços de Família, O Clone, Senhora do Destino, Celebridade,
América, Belíssima, Páginas da Vida. Praticamente toda novela das 9 se transformava em assunto do país inteiro. Algumas delas ultrapassavam facilmente os 50 pontos de audiência, números que hoje parecem impossíveis. Mas havia uma diferença importante em relação aos anos 90. Pela primeira vez, a Globo começava a sentir que não estava sozinha. A internet deixava de ser um luxo e passava a fazer parte da vida dos brasileiros. MSN, Orkut, fóruns e, mais tarde, o YouTube começaram a mudar a forma como as pessoas consumiam entretenimento. Ainda não eram concorrentes diretos da televisão, mas já dividiam a atenção do público. Mesmo assim, a Globo conseguiu se adaptar muito bem naquele momento. Foi uma década marcada por grandes investimentos em tecnologia. A emissora iniciou a transição para a televisão digital, melhorou a qualidade de imagem, modernizou seus estúdios e continuou produzindo algumas das obras mais caras da televisão brasileira. No entretenimento, surgiram formatos que continuam no ar até hoje. Em 2002 estreava o Big Brother Brasil, que inicialmente foi visto com desconfiança, mas rapidamente virou um dos programas mais lucrativos da emissora. O reality dividia opiniões, mas conquistava audiências enormes e criava um fenômeno que movimentava a televisão, revistas e, mais tarde, a internet. No jornalismo, a Globo manteve sua posição como principal fonte de informação para milhões de brasileiros. Cobriu acontecimentos históricos como os ataques de 11 de setembro, eleições presidenciais, crises econômicas e grandes eventos internacionais. O Jornal Nacional continuava sendo praticamente uma instituição do país. No esporte, a emissora ainda era sinônimo de futebol. Transmitia campeonatos nacionais, Libertadores, Fórmula 1 e 2 Copas do Mundo. A conquista do pentacampeonato em 2002, narrada por Galvão Bueno, se tornou um dos momentos mais marcantes da história da televisão brasileira. Mas, novamente, o tamanho da Globo também trazia críticas. Durante os anos 2000, aumentaram as acusações de que a emissora demorava para se renovar. Muitos diziam que ela apostava demais em fórmulas já conhecidas, repetindo estilos de novelas, programas e humorísticos que funcionavam há décadas. Também surgiram críticas sobre o excesso de poder comercial da empresa. A Globo continuava concentrando a maior parte dos investimentos publicitários do país, o que fazia com que suas concorrentes tivessem muita dificuldade para disputar espaço. Ao mesmo tempo, Record e SBT começaram a investir pesado para desafiar essa liderança. A Record contratou diversos artistas da Globo, aumentou seus investimentos em dramaturgia e jornalismo e passou a falar abertamente em disputar o primeiro lugar. Pela primeira vez em muitos anos, existia uma concorrência organizada. Enquanto isso, uma revolução acontecia. No final da década, o YouTube crescia rapidamente, os smartphones começavam a aparecer e as redes sociais se tornavam parte da rotina das pessoas. Pela primeira vez, qualquer pessoa podia produzir conteúdo sem depender de uma emissora de televisão. Na época, pouca gente imaginava o impacto que isso teria nos anos seguintes. Olhando para trás, os anos 2000 foram uma década de transição. A Globo ainda era gigantesca, continuava produzindo sucessos, liderava a audiência e parecia praticamente intocável. Mas o mundo ao redor estava mudando muito mais rápido do que nos anos 90. Sem perceber, a emissora estava deixando para trás a era em que dominava praticamente sozinha o entretenimento brasileiro e entrando em um cenário onde a disputa pela atenção do público seria muito mais difícil. Os anos 2000 não marcaram o fim da liderança da Globo, mas certamente foram o começo de uma nova era. A era em que a televisão deixaria de ser a única protagonista da casa dos brasileiros. Anos 2010. Se os anos 2000 foram a década da transição, os anos 2010 foram quando a Globo percebeu que seu reinado finalmente estava sendo desafiado. Pela primeira vez em décadas, o problema da emissora não era mais outra televisão. O concorrente agora cabia no bolso das pessoas. Os smartphones se popularizaram, o Facebook dominava a internet, o YouTube crescia em um ritmo impressionante e, no meio da década, chegavam Netflix, Amazon Prime e outros serviços de streaming. Aos poucos,
A Globo deixava de disputar apenas audiência. Agora ela disputava a atenção do público. Mesmo assim, a emissora continuou produzindo alguns dos maiores sucessos da televisão brasileira. Novelas como Avenida Brasil, que me rendeu muitos pesadelos com a Carminha, provaram que a Globo ainda sabia criar fenômenos nacionais. A Avenida Brasil, em especial, virou um marco. Seu último capítulo parou ruas, bares e empresas, lembrando os tempos em que uma novela mobilizava praticamente o país inteiro. Mas já existia uma diferença importante. Esses sucessos eram cada vez mais raros. Entre um fenômeno e outro, várias produções registravam audiências menores do que as esperadas, algo que dificilmente acontecia nos anos 90. Ao mesmo tempo, o jornalismo ganhou ainda mais protagonismo. A emissora fez uma cobertura intensa das jornadas de junho de 2013, da Operação Lava Jato, do impeachment de Dilma Rousseff, das eleições de 2014 e 2018, além de diversos acontecimentos internacionais. Como consequência, a Globo voltou ao centro do debate político brasileiro. Se antes era criticada principalmente por seu tamanho, agora também passou a ser acusada de favorecer ou prejudicar determinados grupos políticos. Curiosamente, essas críticas vinham de lados completamente opostos, mostrando como a polarização política do país também atingia a televisão. No entretenimento, outra mudança era impossível de ignorar. O YouTube criou uma geração inteira de influenciadores que competiam diretamente com artistas da TV. Pela primeira vez, jovens passavam horas assistindo criadores independentes em vez da programação tradicional. A Globo ainda era enorme, mas já não era mais a única fábrica de celebridades do Brasil. A emissora percebeu isso e começou a mudar. Passou a investir muito mais no Globoplay, fortaleceu sua presença nas redes sociais, disponibilizou novelas antigas no streaming e começou a adaptar sua linguagem para um público acostumado a consumir conteúdo sob demanda. Enquanto isso, a concorrência também mudava de rosto. A Record deixava de ser a principal preocupação. Agora, os maiores adversários eram empresas globais como Netflix, Amazon e, principalmente, plataformas digitais como YouTube, que disputavam diretamente o tempo do público. Podemos ver isso nos números da época. A Globo continuava líder absoluta da televisão aberta, mas as audiências caíam ano após ano. Não porque a emissora tivesse piorado drasticamente, mas porque o público simplesmente tinha muito mais opções do que ligar a TV às 8 da noite. Talvez essa seja a principal característica dos anos 2010. Foi a década em que a Globo deixou de viver em um mercado praticamente sem concorrência e passou a disputar espaço em um mundo completamente diferente. O desafio não era mais vencer SBT, Record ou Band. Era convencer as pessoas a largarem o celular por alguns minutos. Mesmo enfrentando essa transformação, a Globo encerrou a década ainda como a maior emissora do Brasil, mostrando uma capacidade de adaptação que poucas empresas de mídia tiveram. Os anos 2010 não foram o auge da Globo, mas talvez tenham sido sua maior prova de resistência. Foi quando a televisão deixou de ser o centro absoluto do entretenimento, e a emissora precisou aprender a sobreviver em um mundo onde o controle da audiência já não estava mais em suas mãos. Um dos acontecimentos mais simbólicos dessa década foi o fim da TV Globinho. Depois de anos sendo uma das maiores referências da programação infantil brasileira, o programa saiu definitivamente do ar em 2015 para dar lugar ao encontro com Fátima Bernardes nas manhãs da Globo. Encontro ao qual ninguém realmente gosta. Sai daí, Fátima, eu quero ver Bob Esponja. A decisão gerou muita nostalgia e críticas do público, mas tinha motivos comerciais e legais. Pela legislação brasileira, a publicidade voltada para crianças passou a sofrer restrições, tornando muito menos lucrativo manter uma faixa dedicada aos desenhos. Além disso, as crianças estavam migrando para a TV por assinatura para o YouTube e, mais tarde, para os serviços de streaming, reduzindo a audiência da programação infantil na TV aberta. Para muitos brasileiros, o fim da TV Globinho marcou o encerramento de uma era. O fim de uma geração que cresceu assistindo Dragon Ball Z, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Digimon, 13 Espiãs Demais, Bob Esponja e tantos outros desenhos que fizeram parte da infância de milhões de pessoas. É um daqueles momentos que simbolizam como a forma de consumir televisão estava mudando para sempre. Não acredito que você está sentada na minha mesa! Exatamente. Eu tô sentada na cabeceira porque hoje quem vai me servir é você. Vaca!
Anos 2020 até 2026. Se os anos 2010 foram a década da adaptação, os anos 2020 marcaram uma mudança definitiva. A Globo deixou de ser apenas uma emissora de televisão para se enxergar como uma empresa de mídia digital. E essa transformação começou de forma inesperada. Em 2020, a pandemia de Covid-19 mudou completamente a programação. Novelas foram interrompidas pela primeira vez na história, gravações foram suspensas, reprises voltaram ao horário nobre e programas passaram a ser apresentados com estúdios vazios e equipes reduzidas. Foi um momento sem precedentes para a televisão brasileira. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas passaram a consumir ainda mais conteúdo pela internet. Streaming, YouTube, TikTok e redes sociais cresceram rapidamente, acelerando uma mudança que já vinha acontecendo havia anos. A Globo percebeu que precisava acompanhar esse novo público. O Globoplay deixou de ser apenas um serviço para assistir novelas antigas e passou a receber investimentos pesados em séries, filmes, novelas exclusivas, documentários e transmissões ao vivo. Pela primeira vez, a plataforma começou a disputar espaço diretamente com Netflix, Prime Video e Disney+. Outra mudança importante foi a aproximação da emissora com a internet. Influenciadores digitais passaram a aparecer com mais frequência em programas da casa. Conteúdos começaram a ser pensados para circular nas redes sociais e a Globo adotou uma linguagem mais voltada para o consumo digital. Mas nem tudo eram acertos. As audiências da TV aberta continuaram caindo, principalmente entre o público mais jovem. Embora a Globo permanecesse líder com folga, os números estavam muito distantes daqueles registrados nas décadas de 1990 e 2000. Hoje, um programa considerado um grande sucesso muitas vezes registra menos da metade da audiência que seria comum 20 anos atrás. As novelas também passaram por uma fase de altos e baixos. Algumas conquistaram boa repercussão, enquanto outras enfrentaram dificuldades para engajar o público, que agora divide seu tempo entre diversas plataformas de entretenimento. Ao mesmo tempo, a emissora continuou sendo protagonista na cobertura de grandes acontecimentos nacionais e internacionais, como a pandemia, as eleições de 2022, conflitos internacionais e eventos esportivos. Como consequência, também permaneceu no centro das discussões políticas e das críticas, algo que já faz parte de sua história há décadas. Outra característica marcante desse período foi o investimento em nostalgia. A Globo percebeu que havia um enorme interesse por suas produções clássicas e passou a disponibilizar novelas antigas no Globoplay, celebrar aniversários de programas históricos e reutilizar marcas que fizeram sucesso no passado. Era uma forma de conquistar tanto o público tradicional quanto novas gerações curiosas para conhecer esses clássicos. Em 2025, a emissora comemorou seus 60 anos com uma programação especial relembrando momentos que marcaram sua trajetória, reforçando sua importância na história da televisão brasileira. Olhando para 2026, a Globo continua sendo a maior emissora do país, mas vive uma realidade completamente diferente daquela dos anos 90. Hoje ela disputa espaço não apenas com outras TVs, mas com YouTube, TikTok, Twitch, Netflix, Prime Video, Disney+, e inúmeras outras plataformas que dividem a atenção do público. Talvez essa seja a maior diferença entre a Globo de hoje e a Globo de décadas atrás. Antes, ela ditava praticamente sozinha o que o Brasil assistia. Hoje, ela é uma das principais produtoras de conteúdo do país, mas precisa competir diariamente pela atenção de um público que nunca teve tantas opções. A Globo continua relevante, continua líder da televisão aberta e ainda produz grandes sucessos. Mas, mais do que nunca, seu futuro depende da capacidade de se reinventar em um mundo onde a televisão deixou de ser o centro absoluto do entretenimento brasileiro. E a propósito, eu sou Janela e até a próxima.